Olá pessoal do Compartilhar para Vencer, aqui com vocês, João Carlos Espíndola, gravando aqui, continuando a gravação das questões de direito previdenciário. A meta é gravar 3.000 questões até a prova do INSS. Conto com vocês, peço que vocês tirem aí um tempo, para resolver questões. Esses vídeos de resolução de questões realmente não tem como ser vídeos curtos, tudo bem? Mas vamos lá. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ajuda muito. Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco, Auditor de Controle Externo, 2017 CESP. Servidor público titular de cargo efetivo do Estado de Pernambuco, cedido temporariamente à União, com ônus para esta, permanecerá vinculado ao regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Pernambuco. E aí, pessoal, essa questão está certa ou errada? Essa questão está certa, não é? Porque o servidor, ele é titular de cargo efetivo. Ele não é comissionado, ele não é temporário. Então ele vai continuar vinculado ao regime dele, porque é segurado obrigatório do regime geral de previdência social, salvo se coberto por regime próprio. É assim que diz a legislação. Então vamos para a próxima. Essa questão aqui caiu para defensor público, CESP 2017. Dado o princípio da universalidade de cobertura, a Seguridade Social tem abrangência limitada àqueles segurados que contribuem para o sistema. Isso aqui está certo ou errado, pessoal? Isso aqui está errado, não é? Porque a Seguridade Social é saúde, assistência social e previdência social. Previdência social, logicamente, é contributiva. A saúde e assistência social não contributiva. Defensor público, não é? Algumas questões aqui elas estão se repetindo. Deixa eu mudar aqui uma configuração aqui, porque as questões estão se repetindo. Vamos ver aqui. Agora melhorou. Vamos continuar resolvendo aqui as questões. Os planos de benefícios de entidades fechadas de... Essa questão aqui ela não vem ao caso pra gente, tá? Vamos procurar só questões que sirvam pra gente. Considerando o entendimento jurisprudencial, aqui sim, RGPS aqui, ó. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício oferecido pelo RGPS. E aí, pessoal? O que vocês acham dessa questão? Eu confesso que travei nessa questão aqui. E aí, o que vocês acham? Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício. Bom, vou dizer que está certo. Por quê? Porque o prazo decadencial, pelo que eu resolvi em outras questões, ele se refere aos casos em que o INSS já concedeu o benefício. Então, por exemplo, o INSS concede um benefício. É de 10 anos o prazo. De 10 anos, por quê, né? Decadencial, 10 anos, década. É de 10 anos o prazo para o INSS revisar esse benefício, salvo comprovada a má-fé do segurado.
Então, se esse benefício beneficia o segurado, foi dado em valor superior, por exemplo. Então, o INSS tem 10 anos para revisar, salvo má fé do segurado. Agora, o segurado também tem 10 anos para pedir a revisão do benefício. Mas aqui não se aplica porque é a concessão inicial de benefício. Então eu fui por aí, por uma outra questão que eu já tinha resolvido, mas confesso que dei uma travada nessa questão aqui. Vamos lá. Em relação aos regimes próprios, nós não vamos responder aqui, ó. Regimes próprios, né? E a previdência complementar. Nós vamos pulando essas questões de regime próprio. Vamos aqui, ó, questão relacionada à Seguridade Social. Aqui foi na prova da ABIN, técnico de inteligência da ABIN, 2018. A Seguridade Social, que visa garantir direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, possui como fontes de financiamento exclusivamente as contribuições sobre a folha de pagamentos. Vamos aplicar aquela técnica lá, ó. Achou o erro no início da questão? Marca errado, corre para o abraço. Nem importa o que está depois. Achou o erro no começo da questão, marca errado, corre para o abraço. Em relação aos regimes próprios, nós não vamos responder. Acerca dos regimes próprios também não. A Seguridade Social, essa aqui foi uma prova da ABIN também, oficial técnico de inteligência. A Seguridade Social nos moldes como é atualmente. A Seguridade Social nos moldes como é atualmente conhecida é fruto da evolução legislativa quanto à garantia dos direitos sociais no Brasil e foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Constituição Federal de 1988. Essa questão aqui tá certa ou tá errada? Na minha opinião tá certa, tá? É uma questão que eu não estou respondendo com segurança, mas também não estou chutando. Mas é assim, antes da Constituição Federal de 88, a gente não tinha uma Seguridade Social nos moldes como ela é atualmente conhecida. Agora me deu segurança a questão, tá? Porque a Constituição Federal de 88, ela reservou inclusive capítulo próprio, com diretrizes, princípios e objetivos próprios para a Seguridade Social. Então vou responder certo aqui com segurança agora. Vamos para a próxima questão, oficial técnico de inteligência, acerca aqui, ó, do regime geral de previdência social. A idade do segurado, embora não configure requisito concessório, influencia o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição, ainda que seja inaplicável na hipótese o fator previdenciário. E aí, pessoal, olha que questão interessante para cair no INSS pra gente, ó. A idade do segurado, embora não configure requisito concessório, influencia o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição, ainda que seja inaplicável na hipótese o fator previdenciário. E aí, pessoal, se o fator previdenciário não é aplicável, a idade influencia o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição? O que vocês acham? Só vou marcar errado. Essa aqui, a idade do segurado, embora não configure requisito concessório, influencia o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria. Sim, embora não seja requisito concessório, sim. Porque às vezes a pessoa, um homem com 55 anos,
Não importa se ele tem 55 anos ou não, se ele começou a trabalhar muito jovem, ele vai se aposentar aos 55 anos. E lógico que isso vai influenciar o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria dele, porque vai multiplicar pelo fator previdenciário, vai diminuir o valor da aposentadoria. Agora aqui, ainda que seja inaplicável na hipótese o fator previdenciário, ainda assim a idade do segurado influencia, ainda que o fator previdenciário seja inaplicável, a idade influencia, eu vou dizer que está errado e está certo. Ainda que seja inaplicável na hipótese o fator previdenciário, ainda assim a idade influencia o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição. Ainda que seja inaplicável o fator previdenciário. Ah, meu Deus, é verdade. Lembrei agora, cara. A idade realmente influencia. Chutei a questão, errei e lembrei o motivo. Sabe o caso da fórmula 85? 95, é isso? 85-95. Naquele caso lá, a idade também influencia. Na fórmula 85-95. É justamente isso aqui. Porque ainda que lá o fator previdenciário não seja aplicável na fórmula 85-95, ainda assim a idade influencia. Vamos supor, uma mulher tem 55 anos de idade, ela tem 30 anos de contribuição, juntou os dois dá 85, a idade influenciou. Aí o homem tem 60 anos de idade, por exemplo, 35 de contribuição, 60 mais 35, 95, a idade influenciou, não é? E por aí vai. Então a idade sempre influencia mesmo quando se trata de aposentadoria por tempo de contribuição. Alguém aí pode contribuir mais com essa questão? Fique à vontade. O servidor do sexo acerca do regime próprio de previdência social. Vamos para a próxima aqui. STM, Superior Tribunal Militar 2018, o pescador artesanal. Nós já resolvemos essa questão numa outra oportunidade, ela se repetiu aqui, ó. Observe que ela repetiu aqui. O pescador artesanal que fizer da pesca a profissão habitual e que residir em imóvel rural poderá contribuir para a previdência social de forma facultativa na qualidade de segurado especial. Então essa questão está errada, né? Nós já resolvemos ela em número de situação. Inclusive na outra situação eu errei essa questão. E os nobres colegas aí do canal contribuíram muito com os comentários da questão, o que agora me fez entendê-la. Vamos para frente. Acerca dos regimes próprios. Aqui acerca do regime do RGPS, Regime Geral de Previdência Social, prova da ABIN, Técnico de Inteligência 2018. Para fins previdenciários, considera-se segurado especial o filiado ao RGPS que exerça atividade policial. Nossa! Pessoal, vamos marcar isso aqui como errado e correr para o abraço. Atividade policial. Nossa, aqui apelou, viu, cara? Pessoal, vocês querem comentar essa questão aí? Apelou ou não apelou aqui o CESP? Pessoal, tava brincando com os candidatos aqui, não tava, pessoal? Não, de verdade, o que vocês acham? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Porque o camarada que está estudando para ser oficial técnico de inteligência da ABIN, o CESP perguntar se segurado especial é o filiado ao RGPS que exerce atividade policial e ainda dizer que ou ele exerce a atividade policial ou de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Ou seja, ou é policial ou é professor. Aí ele é segurado especial. Pessoal, uma questão dessa aqui, com todo respeito
aos que pensarem diferente aí, mas é brincadeira, né? A pessoa estudar tanto, cara, se esforçar tanto, perder tantas noites de sono estudando para chegar na prova e responder a questão dessa, é brincadeira, não é, pessoal? O que vocês acham aí? Vou aguardar os comentários de vocês para essa questão. A BIM de novo, vamos ver se agora vem uma questão de verdade, né, pessoal? RGPS, a BIM, Oficial Técnico de Inteligência. Ao cônjuge supérstite de segurado falecido por causa não acidentária, nem decorrente do exercício da atividade, será assegurado o direito à pensão por morte por apenas 4 meses, se transcorridos menos de 2 anos entre a data do casamento e do óbito. Olha, para mim essa questão aqui está incompleta. Antes de vocês falarem se está certo ou está errado, na minha opinião está incompleta. Mas o que vocês acham? Essa questão tá errada, não tá? Porque olha só, mas essa questão aqui tem que ser dada como errada, cara. Entendeu? Essa questão tem que ser dada como errada ou essa questão tem que ser anulada. Porque não existe isso daqui, cara. Sinceramente. Olha, tá dizendo aqui que se tiver transcorrido menos de 2 anos entre a data do casamento e do óbito, vai receber por 4 meses, não é isso que está dizendo aqui? E aí, pessoal? É porque é uma coisa ou outra, né? Eu que estou vacilando, né, pessoal? Peço até desculpas aí para vocês, mas eu estou vacilando aqui nessa questão. Eu estou completamente errado. Me perdoem. Na verdade, tá certo. Porque se transcorridos menos de 2 anos entre a data do casamento e do óbito, ou o segurado tenha vertido menos de 18 contribuições, em um dos dois casos, já recebe por 4 meses. Em um dos dois casos. Para receber por mais de 4 meses, é que precisa ser os dois casos juntos. Pelo menos 2 anos de união estável ou casamento e 18 contribuições mensais ou mais. Então eu estou errado mesmo, tá? Me perdoem aí. Se quiser comentar aí, dando a sua opinião por que eu estou errado, fique à vontade, mas realmente estou errado. Com relação à seguridade, à previdência, julgue o item. Para vocês verem que eu faço as questões na hora, tá? Eu erro aqui junto com vocês. Eu não fico treinando questão para vir fazer. A não ser aquelas que eu já sabia mesmo, que eu já tinha resolvido outrora, antes de começar a gravar vídeo, né? Considere-se que Pedro seja brasileiro e trabalhe na embaixada de um país estrangeiro em Brasília. Essa questão aqui tá se repetindo? Tá. Essa questão aqui também, ela tá se repetindo aqui. E não é nem porque tá repetindo, eu acho que é porque lá em cima eu configurei para não mostrar as que eu acertei. Então as que eu errei, elas vão aparecer aqui de novo. Aqui tá dado como errado, ó. Aqui tá dado como errado. Só que nós discutimos essa questão aqui no outro vídeo, né? E chegamos à conclusão que essa questão aqui tá certa. É uma questão incompleta, uma questão confusa da banca Quadrix. Mas para mim essa questão aqui estava certa. Tudo bem? Na minha opinião essa questão é certa. Próxima questão. Essas questões aqui da FUNPRESP, todas eu vou pular, ou pelo menos a maioria tem a ver com previdência complementar. Essa aqui, ó, da FUNPRESP, tá? São questões muito típicas aí da previdência complementar, a FUNPRESP. Vou pulando aqui.
eu já tentei configurar para não aparecer as questões da FUNPRESP aqui, não consegui não, tá? Vou pulando aqui mesmo, não tem problema, a gente tá aqui para estudar mesmo, é rapidinho, eu vou passando aqui. E vamos que vamos. Vamos lá, pessoal, depois de passar a página inteira, encontrei aqui uma questão da FUNPRESP que tem a ver com o regime geral. João Padeiro, que contribuiu para o regime geral de previdência social por 30 anos, completará 60 anos de idade em 2016. Ele é casado há mais de 20 anos com Márcia, 45 anos de idade, com a qual teve 2 filhos, João Carlos, que tem 24 anos e é inválido, e João Vitor, que tem 10 anos de idade. Considerando-se essa situação hipotética, julgue os próximos itens. Em 2020, João poderá aposentar-se por tempo de contribuição e optar pela não incidência do fator previdenciário. E aí, pessoal? Olha, aqui está dizendo que ele completará 60 anos de idade em 2016, não é? E ele contribuiu por 30 anos para o regime geral de previdência social, não é? E em 2020 ele vai estar com 64 anos e 34 anos de contribuição. Ele contribuiu para o regime geral por 30 anos, completará 60 anos de idade em 2016. 2020, 34 anos. Porque aqui é a questão de 2016, ó. E aí, pessoal? Ele não vai poder se aposentar não, né? Pela incidência do fator previdenciário, ele não vai entrar naquela lá 85, 95. Sabe por que eu tô fazendo umas continhas na cabeça aqui? Porque me parece que a lei prevê que em 2020 essa lei, essa regra aí, 85, 95, em 2020 será outra, não é? Vocês podem aí confirmar isso pra mim? Porque vai mudando, não vai? 2018 muda, 2019, 2020, não é isso? Não vai mudando? Ou em 2020 se aplica a 85, 95? Porque se aplicar a 85, 95 tá errado, não tá? Ou não? E aí, pessoal? Olha, em 2016 ele tem 30 anos de contribuição em 2016. Em 2020 ele vai ter 34 anos de contribuição e 64 anos de idade. Nossa, lá ele teria 98 anos. Tô precisando estudar matemática e raciocínio lógico. De verdade, né? Porque se aqui ele tem 60 e lá ele vai ter 2020, ele vai ter 64. 64 com 34, 98. Caramba, precisando estudar matemática e raciocínio lógico. Vamos lá, pessoal, errei essa questão aqui. Próxima questão. Nossa, cada um tem o seu forte, né? Vamos lá, pessoal. Quem puder ajudar aí também, a matemática, principalmente raciocínio lógico, eu agradeço muito. CESP 2016, analista do Seguro Social. Idora não, isso aqui devia ser servidora, né? Ó. Servidora pública efetiva de determinada função pública vinculada ao governo federal e algo que não é concursado, ocupa um cargo em comissão em um órgão público federal. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir, referentes à Seguridade Social do servidor público. Com base na universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social,
Aldo terá direito aos mesmos benefícios de plano de Seguridade Social e de assistência à saúde garantidos a Sandra. Essa questão tá errada, não é, pessoal? Porque assim, é diferente, ele não é servidor público, né? Então ele tá no regime geral. E ela tá no regime próprio, a servidora aqui, que é a Sandra aqui, ó, Sandra, servidora pública, tá no regime próprio, e o Aldo tá no regime geral, não é verdade? Vamos lá para a próxima. 2016, Tribunal de Contas do Pará. A Lei Orgânica da Seguridade Social, além de determinar que as áreas de saúde, previdência social e assistência social sejam objetos de leis específicas, a fim de que estas regulamentem e organizem a estrutura e o funcionamento dessas políticas, estabelece que as fontes de financiamento da Seguridade Social devem advir de recursos oriundos de dotações estatais e contribuições sociais. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Eles colocam essas palavras complexas aqui, complexas só para confundir o candidato, não é? Mas essa questão está certa ou errada? Pessoal, essa questão está certa, porque as contribuições elas são oriundas estatais, né? São do Estado, não é? Estatais do Estado, União, Distrito Federal, né? Estado, municípios, né? Estatais está relacionado a poder público, né? E contribuições sociais da empresa, do trabalhador, tal, dos concursos de prognósticos, né? Dos leilões da Receita Federal do Brasil, do tráfico de entorpecentes e de outras fontes aí mais. Vamos para a próxima questão. Fiquei inseguro nessa questão aqui de cima, viu? Porque eles colocam palavras complexas só para ludibriar a gente mesmo. Considerando que Caio seja motorista de ônibus empregado de pessoa jurídica Ômega, que fornece como benefício contratual trabalhista um plano de benefício de entidade tal e tal. Pessoal, essa questão aqui não interessa pra gente não, vamos pular ela, tá? Vou pausar aqui para descer essas questões da Previx. Continuando, questão 2016, Defensoria Pública da União, analista técnico. O salário família devido ao segurado empregado é pago pelo empregador, enquanto o salário família devido ao segurado contribuinte individual é pago pelo INSS. Essa questão tá certa ou errada, pessoal? Essa questão que tá errada, não é? Porque o contribuinte individual ele não tem salário família, não é? Contribuinte individual não tem salário família. Pessoal, confesso para vocês que eu tô um pouco cansado, tá? Mas é preciso ter força, como eu falo nos vídeos. Força, foco e fé, porque eu trabalho das 22 às 7 da manhã. Hoje eu dormi pouco, dormi muito pouco. E daqui a pouco já tô indo trabalhar de novo, né? E ficar a noite inteira acordado não é fácil. Mas nós estamos aqui firmes e fortes. Conto com o apoio de vocês. Vocês passam muita força, muita coisa boa vinda de Deus aí, é uma força incrível que eu sinto quando eu leio os comentários de vocês, quando alguém se inscreve no canal. Então, muito obrigado. Conforme o entendimento do STJ, isso aqui foi o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Auditor Fiscal de Controle Externo. Isso aqui é acerca do RGPS, ó, e do regime privado. Mas como tá falando não, aqui é RPPS, ó. Vamos responder essa questão não, aqui é RPPS. Vamos passar para a próxima.
Aqui, pessoal, a questão do STJ, analista judiciário de 2015, aplicada pela CESP. A definição e a regulamentação do conceito de Seguridade Social na Constituição Federal de 1988 acarretam a ampliação da cobertura da Previdência para os trabalhadores rurais, a criação de conselhos de direitos, a inserção da política previdenciária na perspectiva de seguridade e a regulamentação da livre organização sindical. Olha, é uma questão que pode cair na prova do INSS? Pode, mas é uma questão mais jurisprudencial, não é? Ainda assim é importante saber isso aqui, porque pode, claro, na prova do INSS pode cair qualquer coisa que tenha a ver com Seguridade Social. E essa questão está certa ou errada? Eu vou dizer que essa questão está certa, baseado em todo o histórico que a gente já veio estudando, de que a Constituição Federal de 88 foi a mais benéfica, a mais ampla em relação aos direitos previdenciários. Tudo bem? Então, por uma questão de lógica mesmo, eu respondo essa questão certa e está certa. Pessoal, 2015, prova do CESP, STJ, analista judiciário. Supremacia do atendimento das necessidades sociais, universalização dos direitos sociais, respeito à dignidade do cidadão, igualdade de direitos no acesso ao atendimento e divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, são princípios da Lei Orgânica da Assistência Social. Isso aqui está tratando da LOAS, né? E LOAS cai no INSS, viu? LOAS tirou muito gente da prova passada do INSS. Olha, eu confesso para vocês que isso aqui é uma questão difícil. E eu vou explicar para vocês porque é difícil. A LOAS, ela é uma lei que ela tem de forma diversa, ela trata de forma diferente as definições de diretrizes, objetivos e princípios. Então isso confunde muito o candidato por conta disso. Então eu não lembro aqui se a supremacia do atendimento das necessidades sociais sobre as necessidades de rentabilidade econômica. Eu vou dizer que essa questão está certa. A minha dúvida é só aqui, ó, sobre supremacia e primazia. Mas está certa, tudo bem? E eu vou mostrar para vocês aqui na LOAS por que essa questão aqui se tornou difícil. Porque a LOAS, ela tem, eu confesso que estou um pouco cansado, mas estamos juntos, tá? Força, foco e fé. A LOAS, ela tem princípios, objetivos e diretrizes bem diferenciadas. Olha, se a gente ler aqui, ó, artigo 2º da LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. A assistência social tem por objetivos, isso aqui são os objetivos. Perdão, quais são os objetivos da LOAS? A proteção social, que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, especialmente a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Isso aqui são objetivos. O amparo às crianças e aos adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e a reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária e a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. A vigilância socioassistencial,
que visa analisar temporariamente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. A defesa de direitos que visa garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Então observe que isso aqui é o que? Isso aqui são objetivos, ó. Tudo isso aqui são objetivos da LOAS. Ó, objetivos. Tá aqui, ó. Lei Orgânica de Assistência Social. Aqui, ó. Então, aqui a gente tem os objetivos. Agora veja que os princípios e diretrizes já são diferentes. Geralmente na Constituição, objetivo e princípio é a mesma coisa. Na Lei 8.203 e 8.212 também. Mas aqui não. Agora aqui, ó, dos princípios e das diretrizes, ó, já são outras definições, ó, dos princípios. Olha o que são os princípios. Exatamente o que estava lá. A assistência social rege-se pelos seguintes princípios: supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica, universalização dos direitos sociais a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas, respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para a sua concessão. Isso aqui são os princípios. Agora veja que aqui embaixo a LOAS traz as diretrizes. Então isso que confunde a gente na LOAS, ó. A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes: descentralização político-administrativa para os estados, o Distrito Federal e os municípios e comando único das ações em cada esfera de governo. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. Por isso que eu fiquei em dúvida lá sobre primazia e supremacia. Veja que aqui nas diretrizes é primazia da responsabilidade do Estado. E aqui, ó, em princípios, supremacia, aqui, ó, supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. Então, a LOAS ela precisa de muita leitura mesmo, tá? Defensoria Pública da União, Defensor Público Federal, questão 2015. Para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino médio, no ensino fundamental e médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição, quando se tratar de aposentadoria por idade, serão reduzidos em 5 anos. Isso aqui está certo ou está errado, pessoal? Essa questão aqui. Essa questão está certa ou errada? E aí? Essa questão está errada, não é? Porque esse aqui, ó, quando se tratar de aposentadoria por idade, isso aqui é quando se tratar de aposentadoria por tempo de contribuição, não é? Eu vou falar que essa questão está errada por causa disso. Exatamente isso, porque aqui, ó, não é por idade. Aqui é tempo de contribuição, aqui, ó. Vamos responder aqui a última questão. Realmente eu estou muito cansado, tá? Eu vou colocar aqui agora as videoaulas do professor Carlos Mendonça de Direito Previdenciário do Gran Cursos Online e vou ficar assistindo porque eu estou realmente muito cansado.
É obrigatória a filiação ao regime geral de pessoa física que exerça atividade remunerada, salvo se por conta dessa atividade já for vinculada a algum RPPS. Pessoal, essa questão está certa ou errada? É obrigatória a filiação ao regime geral de previdência social de pessoa física que exerça atividade remunerada, salvo se por conta dessa atividade já for vinculada a algum RPPS. E aí, pessoal? Tá certo? Tá dizendo que tá errado. É obrigatória a filiação ao regime geral que exerce atividade, salvo se... Pessoal, alguém pode me ajudar com essa questão? Eu aguardo vocês aí na questão de número 89 aqui, ó, 89. Por que que essa questão tá errada? Alguém pode me ajudar aí? Conto com a ajuda de todos vocês. Eu não entendi isso daqui. Porque, ó, tá dizendo aqui, ó, é obrigatória a filiação ao regime geral de pessoa física que exerça atividade remunerada. Certo ou errado? Certo. Salvo se por conta dessa atividade já for vinculada a algum RPPS. Não é isso? O cara é professor. Aí, se por conta da atividade de professor ele já for vinculado ao regime próprio, ele não pode ser vinculado ao RGPS, não é isso? O cara é advogado. Se por conta da profissão de advogado ele já é vinculado ao regime próprio, ele não pode vincular ao RGPS por conta da mesma atividade. É isso? Eu não entendi. Aqui realmente eu não entendi. Se vocês puderem me ajudar, conto com a ajuda de vocês. Com vocês, João Carlos Espíndola do Compartilhar para Vencer. Força, foco e fé sempre. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Até mais. Deus abençoe a todos.